Amém. Poder se assentar. Pastor Júlio é uma bênção de Deus. Falei com ele pelo menos empatar com Abraão, né? 175, acho que tá bom. Empata com Abraão, Pastor Júlio. Pastor Júlio que tem recebido homenagens, sobretudo agora na convenção. Nós tivemos em Salvador, a 100ª convenção das igrejas batistas baianas. Pastor Júlio foi uma das pessoas homenageadas, que para nós é motivo de muito orgulho, pastor, de muita alegria. Quisera os nossos pastores, nós pastores, seguirmos os seus passos, com bastante humildade, sinceridade e muita presença de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. A você que está aqui nessa noite e nos visita, que Deus em Cristo continue te abençoando. Muito bom ter você aqui, temos vários visitantes, e que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor esteja te abraçando, esteja falando ao teu coração nessa noite. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, estamos de volta. E nós estávamos com saudade dos irmãos, 2 semanas ausentes, mas estávamos orando pelos irmãos e nós temos certeza que os irmãos também estávamos orando por nós. E nós agradecemos a Deus pela nossa viagem e nós já estamos aqui para, em nome de Jesus, dar continuidade juntamente com os irmãos à obra do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade nessa noite à nossa série de mensagens, então por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo de número 12. Você que nos visita, nós temos o costume de trabalhar as séries de mensagens aos domingos. E nós estamos com a série de mensagens baseada nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. O caminho da verdadeira felicidade é o título da série. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler novamente. Inclusive, a próxima revista dos adultos será sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Então, nós vamos nos aprofundar no Sermão do Monte, que é um dos principais sermões de Jesus e um sermão muito edificante para o nosso crescimento espiritual. Mateus capítulo 5 começa dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Podem se assentar em nome de Cristo. O caminho da verdadeira felicidade. E hoje nós vamos trabalhar, meus irmãos, especificamente o verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como eu disse, esse sermão do monte, sem sombra de dúvida, é o principal sermão de Jesus. É um sermão que ele gasta muito mais tempo. Os irmãos terem ideia, Mateus trabalha o sermão de Jesus em 3 capítulos. Começa aqui no capítulo 5 e vai se estender até o final do capítulo 7. E Jesus aqui, dentro desse sermão, ele coloca no contexto da chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou em Jesus Cristo, ele é o rei do reino de Deus. E então ele apresenta quais são as características dos súditos desse reino. Quais são as evidências de que um homem, de que uma mulher fazem parte desse reino. Quais são as evidências, qual é o perfil de um homem, de uma mulher, que de fato entendeu o evangelho da cruz, que de fato tomou a decisão de se render ao domínio de Jesus, ao reinado de Jesus Cristo. E aí então ele começa esse sermão dizendo felizes, ou bem-aventurados. E ele começa a descrever situações, perfis, características, que para a nossa mentalidade é incomum. Que para a nossa mentalidade, ou para a mentalidade mundana, é completamente contraditória. A gente não consegue compreender, por exemplo, quando ele diz, bem-aventurados são os pobres em espírito. Se naquela época os fariseus, os religiosos,
se orgulhavam de serem ricos em espírito, de serem religiosos, de praticarem a justiça. E aí Jesus vai traçar alguns perfis, por exemplo, ele diz: bem-aventurados os que choram, não aqueles que dão risada, não aqueles que se entretêm, mas aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e choram pelos seus pecados. E na sequência ele diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, talvez seja na sua versão assim, porque naquela cultura, pessoas se orgulhavam em serem fortes, em serem orgulhosos, em serem valentes, e buscarem conquistar a terra pela sua própria força. E Jesus: olha, a terra será conquistada, será herdada, mas não será herdada por você, pela sua força. Seja manso, seja humilde, se coloque debaixo do domínio, do governo de Deus, e você vai herdar a terra. E agora Jesus nos apresenta uma quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Pois eles serão satisfeitos. E em resumo, nessa noite nós vamos falar que o caminho da verdadeira felicidade demanda um intenso anseio pela vida com Deus. O caminho da verdadeira felicidade, meus irmãos, não é quanto a gente tem na conta bancária, não é quantos diplomas nós temos na parede da nossa casa. O caminho da verdadeira felicidade demanda um intenso anseio pela vida com Deus. Pastor, mas como assim? Eu vou explicar, fique atento, abra a sua Bíblia e caminhe comigo ao longo desse sermão e você vai ver o que é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ter sede, ter fome de Deus, ter fome, sede e fome de justiça, deve ser entendido por nós como um estilo de vida. Porque ele diz: bem-aventurado aqueles, não aqueles que tiveram fome e sede, ou não aqueles que terão fome e sede. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus coloca o fome e sede aqui como uma linguagem figurada, com um grande anseio. Fome e sede aqui, meus irmãos, representam um profundo desejo, um intenso anseio por algo. Um desejo tão forte que faz com que todas as outras necessidades se tornem supérfluas. É assim ou não quando nós estamos com fome e sede? Quando nós estamos verdadeiramente com fome e sede, e nessa cultura aqui, onde Jesus está inserido, fome é verdadeiramente fome, e sede é verdadeiramente sede, porque essas pessoas viviam num deserto. Então não é aquela fome que às vezes a gente tem, mas que a gente sabe que tem coisa para comer na geladeira, que tem comida na despensa, que a qualquer momento a gente pode acessar a despensa ou acessar a geladeira e a gente tem o que comer. É fome de não saber aonde está a comida. É fome de você acordar e não saber se naquele dia você vai comer. É sede que você passa dias sem água, de sequidão. Jesus está usando essas duas figuras de linguagem, da fome e da sede física, para expressar um desejo e um anseio profundo da nossa alma. Jesus está dizendo que a nossa alma, o nosso coração, ela tem uma profunda sede, ele tem um profundo sede, uma profunda fome. E fome por justiça. Jesus está dizendo, meus irmãos, que o nosso coração ele tem um vazio tão grande, que ele tem fome e que ele tem sede. Que o nosso desejo, que a nossa alma tem um profundo anseio por algo que as coisas dessa vida não podem saciar. Que as realidades deste mundo não podem saciar essa fome e essa sede. E a primeira grande pergunta, talvez importante e constrangedora que eu faço para nós nessa noite, para começar nosso diálogo aqui, a pergunta que eu faço é: de que a nossa alma realmente tem fome e sede? Qual é a nossa verdadeira fome e sede? A nossa agenda diária, a nossa rotina, as nossas prioridades, as nossas conversas, o nosso tempo, a maneira como nós organizamos a nossa vida revela que nós temos fome e sede de quê?
Qual é o nosso grande anseio do coração? Qual é o nosso grande desejo? Meus irmãos, nós vivemos numa cultura, num mundo quebrado pelo pecado, no qual pessoas que vivem nesse mundo quebrado pelo pecado, elas têm essa fome e essa sede na alma, no coração, e elas buscam saciar essa fome e essa sede em várias direções e em várias fontes. As pessoas que não conhecem Cristo, as pessoas que não são bem-aventuradas, as pessoas que não fazem parte do reino de Deus, elas buscam saciar essa fome e essa sede em tantas e tantas outras fontes. Pessoas que acham que se ter mais dinheiro na conta bancária, elas serão mais saciadas. E elas vivem como loucas, correndo para cima e para baixo, buscando ter mais dinheiro em pouco tempo de vida. Pessoas que vivem neste mundo que nós estamos inseridos, e que não são bem-aventuradas, e que não fazem parte do reino de Deus, acham que se elas se entregarem aos diversos níveis e às diversas formas de prazer, elas serão saciadas. As pessoas que vivem nesse mundo acham que se elas forem bem-sucedidas na carreira profissional, se elas alcançarem o topo da pirâmide na carreira profissional, se elas alcançarem o topo da pirâmide na carreira acadêmica, elas serão satisfeitas. Pessoas que acham que o grande vazio delas podem ser satisfeitos por relacionamentos, como a mulher no poço lá de Samaria, que vivia em relacionamento, achando que se ela encontrasse o homem ideal, o relacionamento ideal, a sua fome e a sua sede da alma seria satisfeita. Nós vivemos nesse mundo quebrado, meus irmãos, onde essas pessoas buscam satisfazer os seus anseios em tantas outras coisas, em tantos outros relacionamentos, em tantas realidades. E no fundo, elas continuam famintas e sedentas. E nós, meus irmãos, quantas vezes nós, como povo de Deus, nós que somos bem-aventurados, nós que fazemos parte do reino de Deus, quantas vezes eu e você, nós não somos tentados e tentadas a imitar o mundo? E mesmo dizendo e afirmando: Jesus Cristo, Tu és a minha fonte de vida, Tu és a minha satisfação maior, mas a nossa agenda diária, os nossos compromissos não expressam que Jesus de fato é a nossa fonte de vida. Quantas vezes nós não somos tentados, meus irmãos, a criarmos as nossas próprias cisternas rotas, que não conseguem reter água. Quantas vezes eu e você, nós não somos tentados, meus irmãos, a buscarmos satisfazer a nossa sede e a nossa fonte espiritual nas mesmas fontes que o mundo está buscando. E aí vem a nossa primeira lição nessa noite. E a primeira lição que eu quero trazer para o nosso coração, à luz desse versículo 6, é que o caminho para a verdadeira felicidade demanda o discernimento da nossa verdadeira necessidade espiritual. O caminho para a felicidade demanda a gente ter um discernimento de qual é a nossa verdadeira necessidade espiritual, de qual realmente é a nossa fome, a nossa sede, e aonde nós devemos buscar satisfazer a nossa sede e a nossa fome. Precisamos, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, desenvolver o senso de discernimento espiritual, para que a gente não busque nas fontes do mundo aquilo que somente Cristo pode fazer por nós. Somente Cristo pode saciar a nossa fome, somente Cristo pode saciar a nossa sede. Não são as realidades dessa vida, por melhores que sejam, por mais prazerosas que sejam, somente Jesus Cristo pode saciar o vazio do nosso coração. O que João, o apóstolo João, diz, por exemplo, à sua comunidade de fé que estava na Ásia Menor, a atual Turquia, na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo de número 2, aqueles irmãos estavam também sendo tentados a imitar o mundo, a buscar satisfazer a sua fome e a sua sede existencial nas coisas do mundo. Então João diz, e Deus está falando para nós essa noite: não ame o mundo, nem o que dele há.
1 João capítulo 2, verso 15. Não ame o mundo, nem do que o mundo há. E ele continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo para João, meus irmãos? Não é simplesmente nos isentarmos de viver neste mundo, não é nos excluirmos, não é nos colocarmos numa bolha, numa redoma de vidro e nos excluirmos dos prazeres, das realidades deste mundo, não, mas é buscar em Cristo Jesus a nossa verdadeira realização e felicidade, e não nas coisas deste mundo. Não são nos elementos deste mundo, não são as conquistas deste mundo que vai preencher, diz João, o nosso coração. E ele continua dizendo, meus irmãos: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne para João? São os prazeres. A pessoa é casada, mas ela não está satisfeita no casamento, então ela fica procurando relacionamentos extraconjugais, aventuras amorosas, porque ela tem uma sede, uma fome interior, e ela acha que se tiver 2, 3, 4 parceiros e ter bastante relação sexual, a sua alma vai ser satisfeita. Pessoas que vivem nesse mundo e não conseguem se satisfazer com o que ganha, quer sempre mais. Ora, para Deus é um trabalho que ganha um salário mínimo, mas quando ela está ganhando um salário mínimo, ela quer 2 salários, e quando ela está com 2, ela quer ter 3, e quando ela está 3, ela quer 4, nunca satisfaz o vazio do coração. Por quê? Porque dinheiro nenhum pode preencher o nosso vazio, meus irmãos. E a gente fica como louco, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque a gente acha que se tiver uma condição financeira e econômica melhor, a nossa sede, a nossa fome existencial vai ser satisfeita. E João diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Parece que João está vivendo nos nossos dias. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que se a gente quer realmente caminhar no caminho da felicidade, a gente precisa discernir espiritualmente qual é a nossa verdadeira necessidade. Um pai da igreja do 5º século, chamado Agostinho, africano, pastor da cidade de Hipona, no 5º século, ele disse, num dos seus clássicos livros, Confissões, que é um livro inteiro de oração, Agostinho começa esse livro de confissões dizendo o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Deus fez você para Ele. Você é criação do Senhor. E o seu e o meu coração vai andar inquieto, enquanto a gente não encontrar Cristo. E no momento que a gente realmente encontrar Cristo, não a religiosidade, não a estrutura religiosa, mas Cristo, o nosso coração de fato descansa e a gente é saciado. Mas segue comigo, porque Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça. Então talvez você esteja se perguntando, de que justiça Jesus está se referindo? Será que Jesus está ensinando que devemos desejar ardentemente a vingança? É justiça no sentido de vingança? Será que Jesus está se referindo à justiça no sentido de termos os nossos direitos sociais ou pessoais atendidos? A nossa causa na justiça ser atendida, ser deferida? Será que é isso que Jesus está se referindo? De que justiça Jesus está falando? Então a gente precisa ir para o contexto. E aí é uma dica para você que estuda a palavra de Deus. Se você está vendo uma palavra dentro do versículo aqui, vá para o contexto aqui para saber qual é o sentido em que Mateus usa a palavra justiça. E fazendo esse levantamento eu percebi que Mateus é o único evangelista que usa a palavra justiça. Nem Marcos, nem Lucas, nem João usa essa palavra. Só Mateus fala de justiça. E para os irmãos terem uma ideia, de as 7 vezes que Mateus usa a palavra justiça no seu evangelho, 5 delas aparecem aqui no Sermão do Monte.
Então o Sermão do Monte é um sermão em que Jesus vai falar de justiça. E que justiça é essa, pastor? No contexto desse sermão, a palavra ou o termo justiça tem a ideia de retidão, de ser reto, de integridade, da maneira correta de pensar, de sentir e de agir. Mas é um correto não na perspectiva do mundo. É uma maneira de agir, de pensar e de sentir, não pelas lentes do mundo caído em pecado, mas na perspectiva do novo reino que acabou de chegar em Cristo Jesus. Existe uma justiça do mundo, que é maculada, que é manchada pelo pecado, mas existe a justiça do reino de Deus, a maneira correta do reino de Deus em viver, em pensar, em agir, em sentir. É dessa justiça que Jesus está falando. E Jesus está falando que bem-aventurados são os que têm fome e sede por essa justiça do reino de Deus. Por essa retidão, por viver de maneira íntegra, por viver de maneira correta, de pensar, de sentir e de agir de maneira correta. Se os irmãos perceberem, isso tem tudo a ver com o propósito em que Mateus está escrevendo o seu evangelho. Porque desde o começo do evangelho, Mateus está provando, ou está buscando provar, que aquele filho de carpinteiro, ele não é um simples rabi, ele não é um simples profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o rei do reino de Deus que entrou na história. Jesus chega na história, meus irmãos, para estabelecer um novo reino. Durante aqueles dias quem reinava era César, então chega Jesus e diz, opa, chegou um novo reino aqui. E cada reino, todo reino tem a sua constituição, sim ou não? O Brasil não tem? A sua forma de legislar, as suas leis. Então Jesus chega e estabelece o seu reino e diz, aqui está a legislação do reino. Aqui está a maneira correta de viver nesse reino. Aqui está como deve ser reto, íntegro, como você deve pensar, como você deve agir, como você deve sentir. Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados aqueles homens e mulheres que têm fome e sede por viver dentro da perspectiva do reino de Deus. E a resposta, meus irmãos, das bem-aventuranças, ou das características dessas bem-aventuranças, é que se essa pessoa tem fome e sede, tem um grande anseio, um profundo anseio por justiça, por viver de maneira correta, alinhado com os valores e princípios do reino de Deus, isso traz duas implicações para nós e duas lições. Em primeiro lugar, uma justiça, Jesus está falando, uma justiça que nos conduz a um relacionamento correto com Deus. Jesus está dizendo, eu e você, nós temos uma fome e uma sede. E essa fome e essa sede é de voltar a se relacionar com Deus de maneira correta. E em segundo lugar, Jesus fala de uma justiça que nos conduz a uma vida correta diante de Deus. Duas coisas aparentemente iguais, mas são diferentes. Um relacionamento correto com Deus do reino e uma vida correta diante do Deus do reino. Então aqui eu trago duas lições para nós. Em primeiro lugar, como segunda lição no texto, o caminho para a felicidade demanda intenso e constante anseio por um relacionamento correto com Deus. Esse é o nosso grande anseio, meus irmãos. Porque eu e você, nós somos criados para Deus. Eu e você, nós somos criados para viver com Deus, para estar com Deus, para se relacionar com Deus, para ser cheio de Deus, para andar com Deus, para viver com Deus. Mas nós somos injustos. Em Adão e Eva nós quebramos os princípios e valores desse rei. Em Adão e Eva nós somos exiliados, nós somos separados desse Deus.
E essa separação deixou um vácuo, um vazio enorme dentro de nós, uma fome, uma sede eterna, que as coisas dessa vida não conseguem preencher, porque o nosso coração e a nossa alma anseia pela presença de Deus. E Jesus está dizendo para mim e para você: bem-aventurado é você, homem e mulher dessa geração, que tem fome e sede, não por coisas dessa vida, não pelas bênçãos de Deus, mas pelo próprio Deus. Bem-aventurado é você, que anseia estar com Deus, de voltar a se conectar com Deus, de voltar a se relacionar com Deus, de voltar a estar na presença de Deus. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede pela presença do próprio Deus, pela salvação que vem de Deus, por voltar a desfrutar da presença de Deus, todos os dias das nossas vidas, meus irmãos. O vazio que existe em nosso coração não pode ser preenchido por coisas, por prazeres, por conquistas ou realizações. Somente a presença de Deus pode nos satisfazer, somente a presença de Deus pode preencher você. E eu diria para mim e para você, que tudo no nosso contexto social, tudo na minha vida e na sua vida, vai lutar para justamente nos afastar desse relacionamento prazeroso e amoroso com Deus. Se tem algo que o inimigo luta constantemente contra mim e para você, é que a gente tenha um relacionamento com Deus insosso, frio, superficial. Às vezes a gente acha que o inimigo está lutando para nos tirar da igreja. Não, a grande preocupação dele é que a gente não conheça o Deus da igreja, o Deus desse evangelho, o Deus desse reino. Porque ele sabe, meus irmãos, que se a gente não conhece esse Deus, se a gente não tem um relacionamento intenso com esse Deus, a nossa vida fracassa, esmigalha, desfaz, fragmenta. A nossa maior necessidade, a nossa maior bem-aventurança é estar com Deus, é desfrutar da presença de Deus, meus irmãos. Mas tudo nessa vida, tudo, vai lutar para que a gente não tenha essa vida, para que a gente, por exemplo, entre num momento como esse, de adoração, de contrição, e qualquer coisa nos distraia. A gente está aqui muitas das vezes, mas a nossa mente, o nosso coração não está aqui. A gente entra nesse contexto onde o nome do Senhor é adorado, mas a nossa mente está tão longe. Quantas vezes, meus irmãos, a dinâmica da vida, em específico, meus irmãos, o mercado de trabalho, se tem uma estratégia do diabo que eu vejo hoje, é o sistema de mercado de trabalho que ele usa para oprimir a gente, para que a gente dedique o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor da nossa força ao mercado de trabalho. Porque a cultura, a mídia, o pensamento cultural mundano nos convence de que nós precisamos de tantas coisas para ser feliz e para ter uma vida confortável, coisas que há 30, 40, 50 anos os nossos pais, os nossos avós não precisavam e eram muito bem, obrigado. Mas a gente acha que precisa, porque a televisão diz que a gente precisa, porque o marketing diz que a gente precisa, porque a propaganda diz que a gente precisa. E aí nós somos desafiados a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar, e passamos a achar que o nosso sucesso profissional, que as nossas realizações, quando nós chegamos ao topo, quando nós conquistamos essas coisas, nós começamos a achar que se nós estamos chegando, se nós estamos prosperando, se o nosso negócio está prosperando, se a nossa vida profissional está prosperando, é sinal de que Deus está aprovando o nosso estilo de vida. Coisa nenhuma. A gente acha que se está chegando muito cliente e a gente não tem mais tempo nem para estar com os nossos filhos, nem para estar com o nosso cônjuge direito. A gente não tem tempo nem de cuidar de nós mesmos para atender meta.
pressionados pelo gerente, pressionados pelo supervisor, pressionados pelo nosso patrão. Nós não temos mais descanso, porque à medida que nós chegamos à nossa casa, é um cliente que liga, e ele quer você, e ele quer agora. Há 30, 40 anos atrás, existia uma clara divisão entre trabalho e descanso. Nós trabalhávamos e trabalhávamos demais, os nossos pais, os nossos avós, mas quando eles batiam ponto e iam para suas casas, eles literalmente estavam em casa, porque não tinha esse negócio de você trabalhar, ser incomodado pelo seu patrão, pelo seu supervisor na sua casa. E hoje essa barreira não existe mais. E muitas das vezes a gente acha que se as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo, que a gente está sendo abençoado, prosperando, é porque Deus está dizendo: olha, eu estou concordando com o seu estilo de vida. É assim mesmo que eu quero que você viva. E a gente vai abrindo concessões. Por exemplo, a gente chega na igreja, porque a gente não tem uma vida de relacionamento intenso com a presença de Deus na nossa casa. A gente chega na igreja, por exemplo, e não tem mais a percepção da presença de Deus. A gente entra aqui e parece que nada aconteceu. A gente é inserido na liturgia de adoração e a gente não percebe mais a presença de Deus. A gente não consegue de fato se concentrar na presença de Deus. Porque de segunda a sábado, a nossa agenda, os nossos compromissos, revelam que não é a presença de Deus que nós temos fome e sede. Não é a presença de Deus que me faz levantar cedo da minha cama. Não é a fome e sede pela presença de Deus que faz eu dormir tarde da noite. Não é a presença de Deus. As minhas conversas não diz isso. A maneira como eu lido e penso e raciocino a vida não diz isso. E de domingo a gente chega aqui e a gente chega anestesiado espiritualmente, a gente não sente mais a presença de Deus. E a gente pode colocar a culpa aqui no louvor. A gente começa a terceirizar a culpa é do louvor, ele que tem a obrigação de me levar à presença de Deus. Coisa nenhuma, meus irmãos. A culpa é do pregador. Quando na verdade, meus irmãos, a gente precisa entender que ter fome e sede da presença de Deus é um estilo de vida que perpassa todas as nossas áreas, todos os nossos dias, todos os nossos minutos. Jesus está dizendo: bem-aventurados somos nós, que temos fome e sede pela presença de Deus, meus irmãos, de viver corretamente com Deus, de estar alinhado com Deus. A nossa maior necessidade, meus irmãos, é a presença de Deus, e se tem algo que o diabo vai tentar nos furtar, é da presença de Deus. Cuidado! Cuidado com a maneira como você administra e organiza a sua agenda. Não faça concessões. Não abra mão da palavra de Deus na sua vida. Não abra mão da palavra de Deus no seu devocional. Não abra mão do seu momento de oração na sua vida. Porque se você fazer concessões, você abre mão hoje, você abre mão amanhã, e a sua brasa vai apagar. Bem-aventurados os que têm fome e sede da presença de Deus. E a segunda pergunta constrangedora que eu faço nessa noite é a seguinte: o Espírito Santo pode afirmar que a nossa rotina, a nossa agenda, revelam que temos fome e sede pela presença de Deus, pela presença de Cristo? E louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque eu tenho certeza que assim também é na sua vida, porque toda vez que eu estou negociando a presença de Cristo no meu dia a dia, o Espírito Santo me incomoda, ele diz: epa, para onde você está indo? É para cá que eu quero que você venha. E Deus fala com você também, essa palavra é para nós.
O Espírito Santo está nos incomodando nessa noite. A sua agenda tem revelado que a presença de Deus é a sua prioridade. Nossa vida devocional em torno da palavra de Deus, nossa postura nos cultos diante da ministração dos louvores ou da palavra, revelam que nós temos fome e sede desse Deus. Se eu amo a minha esposa, eu quero conversar com ela. Se eu amo meu filho, eu quero conversar com ele. Mas como é que a gente fala que ama a Deus e não quer ouvir a voz de Deus? Como é que a gente fala que ama a Deus e não prioriza o momento da gente conversar com Ele no nosso dia a dia? Aonde está o nosso momento com Deus na nossa agenda? Está no pior momento? É o resto? É o que sobra? É o que dá? A gente tem dado o melhor para quem? Para os nossos clientes? Para os nossos relacionamentos? Para o nosso cônjuge? Para os nossos filhos? São eles que merecem o melhor das nossas vidas, meus irmãos. Quem merece o melhor das nossas vidas é Deus, é Cristo, Ele é o nosso Senhor. E tudo mais só vai ser alinhado se Ele for o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz Mateus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 33. E a terceira lição que nós podemos tirar nesse texto ainda, meus irmãos, é que se em primeiro lugar, o caminho da felicidade é a gente buscar a Deus, ter fome e sede da presença de Deus, de estar com Deus, de ter um relacionamento correto diante de Deus, em terceiro lugar, o caminho para a verdadeira felicidade demanda intenso e constante anseio por uma vida correta diante de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de uma vida alinhada com os valores e princípios do reino de Deus. O reino dos homens está aqui, o reino de Deus se interpõe ao reino dos homens. E Deus está convidando homens e mulheres a viverem no reino dele. Só que o reino de Deus é completamente contrário. Aquilo que o mundo ama, o reino de Deus odeia. Aquilo que o reino de Deus ama, o reino dos homens odeia. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede por uma vida correta, por uma vida de se parecer mais com Cristo. Porque viver de maneira correta é se parecer mais com Cristo. É ter fome e sede por uma vida madura em torno da palavra de Deus. É se deixar moldar, trabalhar e transformar pela palavra de Deus. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 29? Paulo, ele diz, o grande propósito de Deus em Cristo nos salvar e nos redimir. Ele diz, Cristo, Deus, nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo algo maravilhoso para mim e para você, que Deus nos predestinou, e predestinar é destinar com antecedência, antes de nós nascermos. Antes de nós sermos gerados, Deus tem um plano para nossas vidas, e o plano de Deus para mim e para você é sermos conformes à imagem de Cristo. E a palavra conforme é estar na mesma forma. Cristo tem uma forma, meus irmãos. Cristo tem uma maneira de pensar, de agir, de sentir. Cristo tem uma maneira de entender a vida, de interpretar a vida, que é completamente diferente do mundo. E Deus está falando para mim e para você que o grande propósito dele na minha e na sua vida não é nos dar uma vida confortável, não é realizar os nossos sonhos pessoais. O grande esforço do Espírito Santo na minha e na sua vida é nos pegarmos, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas e pecados, e nos colocar na forma de Cristo. O Espírito Santo nos pega e diz, eu vou te ensinar o que é ser um homem, uma mulher que se parece com Cristo. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é você, se você tem fome e sede
e se parecer com Cristo. E aqui eu não estou falando de religião, porque tem muito evangélico safado, tem muito evangélico caloteiro, que envergonha o nome de Cristo. Tem muito que se diz evangélico, mas não é um marido amoroso, não é um pai amoroso, não é uma esposa amorosa, não é uma mãe amorosa, não é um bom funcionário, não é um bom profissional. Eu estou falando aqui de caráter. Bem-aventurados sois vocês que têm fome e sede de uma vida mais parecida com Cristo Jesus. Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não temos falhas, não. Eu estou dizendo que nós temos uma grande fome e sede, um desejo imenso de nós lutarmos contra os nossos erros e pecados, de nós não nos conformarmos com os nossos pecados, de nós não começarmos a dizer, a minha personalidade, eu sou assim, eu fui criado assim. Não, nós lutarmos, temos fome e sede de nos conformarmos a Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, e naquela cruz Ele morreu pelos nossos pecados, não para que a gente viva da mesma maneira, não para que eu seja o mesmo Daniel de 20, 30 anos atrás, mas que eu seja parecido com Cristo, e isso é maturidade. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando um homem e uma mulher de fato conhecem a Cristo, e eu me lembro do apóstolo Paulo. Porque você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo era um homem religioso. Era um homem religioso. Mas era um homem que perseguia a igreja. Perseguiu ferozmente a igreja. Prendeu muitos. Açoitou outros. E mandou prender e matar tantos homens e mulheres. Diz ele mesmo em Atos. Até o dia em que, viajando para a estrada de Damasco, para prender outros cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E para mim é uma das conversões mais dramáticas das Escrituras, porque Paulo é lançado no chão, cego, humilhado e prostrado. Esse homem literalmente caiu do cavalo. E o Espírito Santo, uma vez habitando na vida deste homem, transformou o apóstolo Paulo no maior pastor das Escrituras, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o maior escritor dos livros do Novo Testamento. 13 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento são de autoria do apóstolo Paulo. Um homem que foi usado por Deus de maneira extraordinária para plantar igrejas em tantas regiões, inclusive aqui no Ocidente. Sem sombra de dúvida, se o Evangelho chegou aqui no Brasil, no Ocidente, foi por instrumento do apóstolo Paulo. Quando Paulo queria ir para a Ásia, para a Bitínia, ficar no Oriente, o Espírito Santo diz, não, você vai para a Macedônia, você vai para o Ocidente. E se eu e você hoje, nós somos cristãos evangélicos, servos do Deus Altíssimo, é porque lá atrás Deus usou esse homem de maneira extraordinária, e esse homem, ele diz coisas fantásticas para nós. Por exemplo, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Qual é a vida desse homem? Qual é o centro da vida desse homem? Qual é o alvo desse homem? Qual é o objetivo maior desse homem? É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Esse homem vai escrever, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu disse hoje aqui pela manhã na EBD, que esse é o versículo, talvez o versículo que eu mais amo nas Escrituras, porque Paulo é corajoso e enfático quando ele diz lá em Gálatas 2:20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, louvado seja Deus. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, louvado seja o Senhor. A vida desse homem é Cristo, não é ele que vive mais. Não é que Paulo foi furtado a sua personalidade, mas quem domina a sua vida, quem domina os seus pensamentos, quem domina os seus sentimentos, as suas ações, a sua atitude, a sua rotina, a sua agenda, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo.
E é isso que Deus quer nos ensinar. Quando nós somos de fato transformados, bem-aventurados somos nós que temos fome e sede por Cristo, de ser parecido com Cristo. Um adolescente parecido com Cristo. Um jovem parecido com Cristo. Um marido parecido com Cristo. Não um marido simplesmente religioso, mas um marido que se pareça com Cristo. Uma esposa que se pareça com Cristo. Que é submissa ao seu marido como Cristo é submissa ao seu pai. Um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Nós precisamos, meus irmãos. E nós não temos poder em nós mesmos para sermos parecidos com Cristo. Por isso nós precisamos nos render todos os dias à cruz. Reconhecendo as nossas mazelas e os nossos pecados. Reconhecendo a nossa pobreza espiritual de Jesus. Chorando pelos nossos pecados. E dizendo: Espírito Santo, me torna uma pessoa mais parecida com Cristo. E Jesus diz para nós que quando nós temos fome e sede pela presença de Cristo e por ser parecido com Cristo, existe uma promessa para nós. Qual é a promessa no texto? Nós seremos saciados. Não é assim que diz o texto? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão deixados famintos? Serão deixados nessa situação? Não, eles serão satisfeitos. E talvez a pergunta que você está se fazendo é: como assim, pastor? Como é que eles serão satisfeitos? De duas maneiras. Em primeiro lugar, Cristo está dizendo que nós seríamos satisfeitos no que Ele iria fazer na cruz. Porque nós temos aprendido aqui na escola bíblica, e hoje especialmente, que o que Jesus fez na cruz foi o quê? Quem estava aqui hoje pela manhã? Foi nos substituir. Ele assumiu o nosso lugar. Cristo assumiu todas as tuas injustiças. Eu quero dizer isso para você que está nos visitando especialmente. Todas as tuas injustiças, passadas, presentes e futuras. Aquilo que nós ainda vamos pecar, Cristo assumiu as nossas injustiças na cruz. E o único que foi justo é Ele. Ele é justo. Nós não somos justos, mas Ele é justo. Ele é a verdadeira expressão de justiça. Mas Ele na cruz assume o nosso lugar de injustiça, para que a justiça de Cristo repouse sobre mim e sobre você. Paulo vai chamar isso de justificação. Deus olha para mim, aquele que crê em Cristo, Deus olha para mim e não vê mais o Daniel pecador injusto. Deus vê a justiça de Cristo creditada na minha vida. Por isso que nós somos justos, não porque nós somos bons, mas porque Cristo é bom e assumiu a nossa injustiça na cruz, e por isso nós podemos ter acesso a Deus, meus irmãos. Porque o que nos separa de Deus são as nossas injustiças. Mas agora não tem mais injustiça entre nós. Por quê? Porque Cristo carregou todos os nossos pecados naquela cruz. E aí então nós somos satisfeitos. Podemos nos voltar, toda a nossa fome, toda a nossa sede por estar com Deus, agora é satisfeita, o véu se rasgou, eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. Toda a nossa fome e sede por Deus agora é satisfeita em Cristo. Mas Cristo ainda tem uma segunda promessa. Uma promessa em que Ele vai consumar todas as coisas. Está lá em Apocalipse 21, 27. Ele diz quando Ele voltar. Quando Ele voltar, nós vamos desfrutar da presença de Deus de uma maneira que a gente nunca experimentou até então. Ele diz assim, nela, Apocalipse 21, 27, nela, ou seja, na Nova Jerusalém, o reino de Deus vai descer nessa terra, Deus vai trazer a Nova Jerusalém ataviada, Deus vai restaurar todas as coisas, e nessa Nova Jerusalém, jamais, diz João, entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso,
ou enganoso, ou seja, não haverá injustiça. No reino de Deus não haverá injustiça. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todo o nosso anseio por justiça, quando nós olhamos os telejornais, as tragédias, a corrupção, toda essa bagunça que nós vivemos, a constatação é: nós não fomos criados para viver dessa forma. Deve existir um mundo maior. Deve existir um mundo melhor. E Deus em Cristo está dizendo que esse reino vai chegar. E nesse reino não vai ter injustiça. Todo o nosso anseio, toda a nossa fome e sede por um mundo de justiça, de retidão, ele será satisfeito quando Cristo voltar. Estará naquele dia, naquele lugar, sabe quem? Aqueles que creram em Cristo. Aqueles que na história tiveram fome e sede de justiça, da presença de Deus e de uma vida correta diante de Deus. Esse é o seu desejo? Vamos orar? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se os meninos do louvor quiserem vir aqui tocar uma música, estou voltando à essência, pode ficar à vontade. Porque essa música falou muito ao meu coração e eu penso que essa música tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Porque é justamente isso que Jesus está nos convidando. Vamos voltar para a essência. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, tanta fome e tanta sede, nós tínhamos da presença dEle. Nós contávamos a hora para estar na presença do Senhor. Vamos voltar à essência. Deus amado e querido, nessa noite eu quero apresentar as nossas vidas, Pai. O Senhor sabe dos nossos vazios, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe, Senhor, que nós não te amamos como deveríamos. O Senhor sabe que o nosso dia a dia não revela tanta fome e sede pela Tua presença como deveria. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós não estamos conformados com essa situação. Nós não queremos, meu Deus, medir a nossa caminhada espiritual e a nossa caminhada com Cristo de maneira medíocre, olhando para as pessoas ao nosso redor e dizendo: é assim mesmo. Está todo mundo vivendo dessa forma. Nós queremos viver mais para Cristo. Nós queremos ter mais de Cristo. Nós queremos ser cheio de Cristo. Eu preciso ser mais cheio de Cristo. De ser um marido mais cheio de Cristo. De ser um pai mais cheio de Cristo. De ser um servo, de ser um discípulo, de ser um funcionário, um servidor mais cheio de Cristo. Um cidadão mais cheio de Cristo. Nós precisamos, meu Senhor, nós temos fome e sede, e muitas das vezes nós temos canalizado essa fome e sede para fontes erradas, fontes que não podem saciar a nossa fome e a nossa sede. Mas nessa noite aqui está o pão que desceu do céu, está Cristo, está a água viva derramada em nossos corações, que é Cristo. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, é o único que pode saciar a nossa fome, a nossa sede é Cristo. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que buscamos em outras fontes saciar a nossa fome e a nossa sede por Cristo. E nós queremos te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso coração e a nossa alma para sermos mais inundados, transbordantes da Tua presença, Cristo Jesus, de sermos transformados pela Tua presença, de termos os nossos pecados perdoados pela Tua presença, de termos os nossos trejeitos, as nossas manias, os nossos vícios libertados pelo poder de Cristo Jesus. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados são vocês
que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados por mim, diz Jesus. Amém. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.